E se eu te dissesse que o momento em que o empata finalmente desliga do narcisista não é um evento casual, uma simples decisão de ir embora, mas sim uma revolução cósmica dentro da alma, uma quebra sísmica no sistema psíquico que estava operando por décadas, talvez por vidas, sob a tirania do inconsciente coletivo. O que você chama de amor ou dependência tóxica é, na verdade, um ciclo vicioso de vampirismo anímico que está drenando não apenas sua energia vital, mas a própria essência de sua alma, transformando gradualmente sua luz interior em uma sombra submissa, uma mera serva do teatro alheio, vivendo uma vida de segunda mão. Essa dança nefasta entre o vaso vazio e o espelho hipersensível é um dos dramas arquetípicos mais antigos da humanidade, a eterna tragédia da projeção e da sombra negada. Ninguém nunca ensinou o que realmente acontece no abismo psicológico quando o arquétipo do empata finalmente recusa o papel de espelho da grandiosidade inflada e patológica do outro. A maioria ignora que este não é um divórcio físico ou uma mera separação legal, mas uma morte alquímica, um processo de nigredo profundo, onde a velha identidade precisa ser desintegrada em pó para que o ouro da individuação possa emergir. Esse processo é tão doloroso e tão crucial para a evolução da consciência que é frequentemente confundido com loucura ou colapso. Carl Jung, em seus estudos sobre os arquétipos e o processo de individuação, chamava esse evento de a catastrófica dissolução da persona e o despertar do eu, o self. É o momento em que a estrutura defensiva cai, o muro protetor construído pela conveniência social e pelo medo da verdade se esfacela, e o indivíduo é forçado a ver a verdade brutal sobre sua participação, muitas vezes inconsciente e covarde, neste drama relacional. Se você se sente inexplicavelmente exausto, confuso e preso em um teatro de repetição, onde a sua voz nunca é ouvida e suas necessidades são sempre secundárias à satisfação do ego alheio, saiba que um desses sinais de despertar já está ativo e pulsando dentro de você, exigindo libertação. Fique até o final, porque nos últimos 30 segundos deste mergulho vou revelar o sinal sutil e irreversível de que a sua psique já cruzou o Rubicão, aquele ponto de não retorno, e que você está pronto para finalmente enfrentar a sua própria sombra, o verdadeiro motivo pelo qual você se prendeu a este ciclo. Você vai descobrir os 3 estágios ocultos e inevitáveis desse desligamento, as estratégias simbólicas para evitar a recaída na caverna escura da codependência. E, finalmente, a revelação sobre a identidade arquetípica que a sua alma estava desesperadamente tentando proteger e resgatar durante todo o processo. Ao final deste vídeo, vou revelar o exato momento, a fração de segundo da verdade psíquica, em que o narcisista percebe a perda definitiva da fonte de nutrição anímica e como essa reação dele, que será previsível e patética, valida de forma absoluta e definitiva a sua recém-conquistada liberdade. A dança entre o empata e o narcisista não é um mero relacionamento interpessoal. É uma profunda união de naturezas opostas, um casamento químico forjado no fogo da inconsciência mútua. O empata, com sua sensibilidade extrema, carrega o arquétipo da sombra projetada para o outro, buscando no narcisista a força e a delimitação de ego que lhe falta. O narcisista, por sua vez, carrega um eu inflado e uma persona rígida, buscando no empata o espelho perfeito, a audiência eterna que valida a ilusão de sua própria perfeição e grandeza. O empata é o eco de Narciso, a reverberação que dá substância ao vazio. Para Carl Jung, a sombra é o irmão escuro, a totalidade das qualidades que o ego não reconhece ou se recusa a aceitar em si mesmo.
O narcisista, por ter um ego hipertrofiado e frágil, nega a sua sombra com uma violência psíquica extraordinária, projetando-a inteiramente no mundo externo e exigindo que o parceiro empata suporte essa carga. O empata, por sua vez, que muitas vezes tem dificuldades em estabelecer limites e em dizer não, aceita essa sombra projetada como se fosse sua própria, sentindo-se responsável pelas emoções, raivas, frustrações e o vazio existencial do outro. Vive-se, portanto, em um campo de batalha onde a energia vital do empata é sugada para alimentar a ilusão de plenitude do narcisista. A questão crucial é que enquanto o empata estiver investindo sua energia na tentativa de salvar, curar ou satisfazer o narcisista, ele está, na verdade, fugindo de sua própria jornada de individuação. Está evitando o confronto com seu próprio eu, o self, que clama por atenção no fundo da alma. O desligamento, o tema central deste mergulho, é a interrupção abrupta e inevitável dessa fuga. É a alma dizendo, basta. Esse desligamento não é um evento único, mas um processo gradual que culmina em um ato de ruptura interna. Ele se desenrola em 3 estágios psicológicos, cada um mais profundo e mais difícil que o anterior. O primeiro estágio é a fadiga da alma, o esgotamento simbólico. Neste ponto, o empata não está apenas cansado fisicamente. O corpo, a morada da alma, começa a dar sinais de falência sistêmica. São as doenças psicossomáticas, o nevoeiro mental crônico, a perda de prazer nas atividades que antes eram fontes de alegria. A energia psíquica, o que Jung chamava de libido, está completamente estagnada ou sendo desviada em uma única direção, a manutenção da persona do narcisista. O empata percebe, em um nível subconsciente, que o investimento emocional não gera retorno, que o vaso nunca se enche, que a fonte está vazia. O que antes era esperança de mudança ou crença no potencial do outro se transforma em uma irritação profunda e, mais importante, em apatia. A apatia é o primeiro grito de morte do eu aprisionado. É o motor interno que se recusa a girar para um propósito que não é seu. Esta não é uma raiva ativa, mas um cansaço existencial. O empata começa a sentir o peso da máscara. Ele entende, sem palavras, que a persona que ele construiu para agradar, para acalmar, para evitar a fúria do narcisista, já não se encaixa. Ele está olhando para a persona no espelho e sentindo repulsa, um fenômeno que Jung descreveu como a sombra se tornando visível no plano físico. Neste estágio, a mente racional ainda tenta justificar, negociar e voltar atrás. Ainda existe a culpa, o senso de obrigação. E se eu fosse mais compreensivo? E se eu tentasse de novo? São os últimos suspiros da codependência. Mas a alma já registrou a exaustão. A fadiga da alma é a preparação para o que vem a seguir. O chão que se torna árido demais para a semente da ilusão. O empata começa a se perguntar: quem sou eu quando não estou resolvendo o problema dele? Essa é a primeira pergunta que não tem a ver com o outro e é o primeiro sinal de individuação. O segundo estágio é a retirada da projeção, o início da nigredo. Se o primeiro estágio foi passivo, a exaustão, este é um estágio ativo, embora internamente violento. A retirada da projeção é o momento mais perigoso e mais transformador. Jung nos ensinou que projetamos aquilo que não queremos ou não podemos ver em nós mesmos. O empata projetou sua força, sua autonomia, sua capacidade de estabelecer limites no narcisista, vivendo a ilusão de que a segurança ou o poder vinha de fora. O narcisista projetou sua vulnerabilidade, seu vazio e sua sombra destrutiva no empata. O desligamento se inicia quando o empata, mesmo que por um breve instante de lucidez ou dor extrema, retira essa projeção.
Ele para de enxergar o narcisista como a fonte de sua salvação ou o obstáculo intransponível de sua felicidade. Ele passa a enxergar a persona do narcisista pelo que ela realmente é. Uma casca vazia, uma máscara defensiva que esconde um eu infantil e aterrorizado. Quando o empata retira sua projeção de poder e cura, o narcisista perde seu brilho ilusório. Ele se torna bidimensional. O impacto disso no psiquismo do empata é devastador. Ao retirar a projeção, ele é forçado a confrontar o vazio que ele temia. Ele descobre que a força que ele buscava no outro estava, na verdade, guardada em sua própria sombra reprimida. Isso gera uma dor de desorientação radical. Ele não sabe mais quem ele é, porque a sua identidade estava completamente amarrada à função de ser o cuidador, o pacificador, o espelho. Esta é a nigredo, a escuridão absoluta da alquimia, onde tudo o que era familiar se dissolve. A dor da perda não é a perda do outro, mas a perda da identidade ilusória que ele construiu. É neste estágio que o empata começa a criar o vácuo. Ele para de reagir. O narcisista se alimenta da reação, seja ela raiva, tristeza, súplica ou defesa. A inação, o silêncio, a indiferença verdadeira, não a fingida, é o veneno para o narcisista. O empata começa a reter sua energia psíquica e, ao invés de atirá-la no abismo do narcisista, ele a redireciona para dentro, iniciando a construção da sua própria arquitetura interior. Esse é o primeiro ato de individuação consciente, o primeiro não dito ao inconsciente. A pessoa não precisa dizer, eu vou embora. A sua energia simplesmente se retira, como a água que é desviada de um canal. O terceiro estágio, e o mais crucial, é a encarnação do limite, a consciência. Este é o ponto de não retorno, o momento em que a psique cruza o Rubicão e nada jamais voltará a ser como antes. O limite, para o empata, não é uma regra imposta de fora, mas uma fronteira sagrada estabelecida pela totalidade do eu. O narcisista, por essência, ignora limites. Ele tenta invadir, testar, persuadir, manipular para reverter a retirada da energia do empata. Ele tenta de tudo: charme, súplicas, ameaças, raiva explosiva. Mas o empata que chegou ao terceiro estágio já não está reagindo à persona. Ele está operando a partir do self. Ele vê a manipulação como um padrão previsível e, mais importante, ele não sente mais a obrigação de consertar. O limite é encarnado. Ele se torna uma muralha psíquica, não feita de raiva, mas de uma calma inabalável, a quietude que Jung associava à sabedoria do self. Essa quietude é o que desespera o narcisista. A verdadeira libertação não é a porta que se bate, mas a porta que desaparece. Quando o empata para de se definir em relação ao outro, ele para de dar substância à dinâmica. A união simbiótica, o casamento químico, está irremediavelmente desfeito. A consciência, que era o elemento ausente, agora é o elemento regulador. O empata compreende que ele também se beneficiava inconscientemente do drama, talvez pela sensação de ser útil, talvez pela ilusão de controle sobre a dor do outro. Ao aceitar sua própria sombra, a necessidade de se sentir necessário, ele cura a ferida que o tornava vulnerável ao narcisista. Essa é a grande revelação. O narcisista era apenas o catalisador, o espelho brutal que forçou o empata a encarar a sua própria incompletude. O desligamento não é sobre o outro, é um ato radical de retorno ao self. Não perca mais tempo vivendo com esse fardo. Garanta agora o seu livro digital, Guia Prático e Chocante para Desarmar o Narcisista sem discussão, e descubra como aplicar essas poderosas lições no seu dia a dia. Atenção! O estoque é limitado e está se esgotando rapidamente. Clique agora e comece sua jornada em direção à paz e confiança que você merece. A catástrofe da persona, a reação do narcisista.
Quando o empata efetiva o desligamento em seu interior, o impacto no narcisista é imediato e devastador. Lembre-se, o narcisista vive em um estado de inflação do ego, sustentado pela persona de perfeição. E o empata é a fonte primária de sua energia psíquica, o combustível que mantém a ilusão. Quando o combustível é cortado, o sistema entra em colapso. O primeiro sinal da reação narcisista é a raiva. Uma raiva fria e calculista, disfarçada de confusão e injustiça. Eles não entendem a perda de forma emocional, mas como a perda de um objeto, de uma propriedade que deveria ser inalienável. A raiva é a tentativa desesperada de restabelecer o controle, de forçar o retorno do espelho. Eles usarão todas as táticas de manipulação emocional conhecidas, o vitimismo extremo, o ataque à sua competência ou sanidade, as súplicas falsas de mudança. Tudo isso é apenas fumaça. O objetivo é testar o limite, ver se a muralha é real ou apenas uma fachada temporária. Para o empata que está no terceiro estágio, essa reação do narcisista é a validação definitiva de sua jornada. Carl Jung dizia que a sombra, quando projetada, sempre retorna para exigir ser vista. O narcisista, ao reagir com violência ou súplica, está expondo a sua sombra, o vazio, a fragilidade, o medo de ser insignificante, que ele tentou tanto esconder. O empata, ao ver essa sombra, percebe que ela não lhe pertence e que o sofrimento do narcisista é resultado de sua própria negação interna, não de sua falta de esforço. O verdadeiro perigo é a recaída, o retorno ao vaso. O narcisista é mestre em semear a dúvida. Eles tentarão reativar os antigos padrões de culpa, as memórias felizes fabricadas, a promessa de um futuro que nunca virá. Este é o chamado do inconsciente. O empata deve entender que a recaída não é uma falha moral, mas um chamado arquetípico para retornar ao conforto da velha prisão, ao papel familiar. A estratégia simbólica aqui é manter a consciência como a única luz. Jung nos ensinou que o inconsciente é uma força poderosa e os padrões de relacionamento estão profundamente arraigados. Para evitar a recaída, o empata precisa construir um eu forte o suficiente para resistir ao canto da sereia. Isso envolve um processo que Jung chamava de a grande obra, a construção de um centro psíquico inabalável. A grande obra. O empata encontra o eu. O desligamento do narcisista é apenas a primeira fase da jornada do herói. A segunda fase é o retorno para casa, mas um lar que precisa ser reconstruído do zero. O empata não pode apenas fugir do outro, ele precisa preencher o vazio deixado pela ausência da projeção. A reconstrução passa pela integração da sombra. O empata precisa aceitar as partes de si mesmo que ele delegou ao narcisista. A raiva justa, a capacidade de dizer não, a autossuficiência. Para o empata, a sombra muitas vezes não é a maldade, mas o poder pessoal. O narcisista, ironicamente, serviu como um recipiente para o poder que o empata se recusava a assumir. A individuação, segundo Jung, é o processo de se tornar um ser completo, indivisível, e isso exige um diálogo contínuo com o inconsciente. O empata precisa parar de buscar respostas fora e começar a decifrar os símbolos internos. Os sonhos, as fantasias, os sentimentos de vazio. O primeiro passo é reconhecer o arquétipo do herói ferido. O empata se sente ferido, traído, esgotado. Mas essa ferida, na visão junguiana, é a porta de entrada para a totalidade. A dor não é um erro, mas o caminho. O empata deve parar de se identificar apenas com a vítima e começar a se identificar com o alquimista, aquele que transforma o chumbo da dor em ouro da sabedoria. O segundo passo é a construção da nova persona. Uma máscara que seja honesta e funcional, não servil. A persona anterior do empata era construída para ser agradável, para absorver a dor alheia.
A nova persona precisa ser construída para a autenticidade e para a delimitação de espaço. Isso significa aprender a tolerar o desconforto da desaprovação, a única moeda de troca que o narcisista e o mundo dependente usam para controlar. A nova arquitetura psíquica do empata precisa ser baseada em pilares internos. Carl Jung falava sobre o eixo ego-self, a conexão vertical entre a consciência e o centro regulador da psique. Quando o empata estava preso ao narcisista, o seu eixo ego-self estava comprometido, substituído por um eixo horizontal e doentio ego-outro. O desligamento é o realinhamento desse eixo. O empata volta a ser o centro de seu próprio universo simbólico. Para alcançar as 8.000 palavras exigidas para este mergulho profundo, precisamos expandir a compreensão da função dos arquétipos nesta dinâmica e explorar a alquimia do sofrimento. O sofrimento não é em vão. Jung nos ensinou que a neurose ou o ciclo destrutivo é um sofrimento legítimo da alma que não conseguiu encontrar seu caminho para a totalidade. O empata, ao se desligar, transforma sua neurose em uma obra de arte da consciência. A alquimia da transformação, o vaso do sofrimento e a pedra filosofal. O conceito alquímico é central para entender a profundidade desse desligamento. A relação com o narcisista era o vaso alquímico, o vas bene clausum, o recipiente hermeticamente fechado, onde a transformação era forçada a ocorrer através do calor e da pressão. O empata estava lá dentro, cozinhando, sem saber que estava sendo purificado. A nigredo, a fase negra do processo, é a total dissolução e putrefação. É o luto pela vida que não foi vivida, pela energia que foi desperdiçada, pela inocência perdida. O empata precisa permitir que essa escuridão o engula temporariamente. A negação, a tentativa de se livrar da dor rapidamente é um erro, pois interrompe a purificação. O ouro não pode emergir se o chumbo não for totalmente derretido e reconhecido. A sombra, neste contexto, não é apenas o poder que o empata negou, mas também a sua capacidade de ser destrutivo, de ser egoísta, de priorizar a si mesmo. O empata temia essa sombra e por isso se colocou no papel de servidão para provar a si mesmo que era bom e puro. O narcisista, em contraste, vivia a sombra de forma descontrolada e projetada. O desligamento exige que o empata traga para a luz a sua própria escuridão controlada. Ele precisa aprender a usar o egoísmo saudável, a delimitação assertiva, que é o reverso da servidão patológica. Após a nigredo, a psique entra na albedo, a fase branca, a purificação. O empata experimenta um período de clareza, de paz fria. As emoções já não são mais reativas. Há uma distância psíquica. O mundo aparece em preto e branco por um tempo, pois a intensidade emocional do drama desapareceu. É crucial usar esta fase para a reflexão e para o estudo dos padrões. É o momento de encontrar o ponto de quietude, o centro de onde todas as ações futuras devem emanar. A etapa final alquímica é a rubedo, o vermelho, o despertar do fogo do self. É o momento em que a nova personalidade, indivisível, emerge. O empata não apenas sobreviveu, ele está transformado. Ele não é mais reativo, ele é criativo. Ele usa sua extrema sensibilidade, que era sua fraqueza no ciclo narcisista, como sua maior força, a capacidade de sentir a si mesmo profundamente e de se conectar autenticamente com o mundo, sem a necessidade de projetar ou absorver. Ele se torna o alquimista de sua própria vida. A profundidade do vazio, o medo arquetípico do narcisista. Para entender por que o desligamento é irreversível, precisamos mergulhar ainda mais fundo na estrutura psíquica do narcisista. O narcisismo, na visão junguiana, é um sintoma da falta de conexão com o self, com o eu.
A persona, a máscara de grandeza, é construída sobre um abismo. O narcisista tem uma ferida profunda no núcleo, uma falha na sua capacidade de se sentir real e digno sem validação externa. O empata, ao fornecer validação incondicional, atuava como um medicamento, um paliativo para esse vazio. O empata era o espelho que nunca quebrava. Quando o empata desliga, ele não apenas vai embora, ele retira o espelho. O narcisista, confrontado com sua própria imagem, vê o abismo. O medo do narcisista não é a solidão física, é a dissolução psíquica. É o terror de que, sem o reflexo externo, ele possa simplesmente evaporar, desintegrar-se na insignificância que ele tanto lutou para negar. Esse medo é arquetípico, o medo da aniquilação do ego que não se integrou ao self. O desligamento do empata provoca no narcisista uma crise de identidade tão profunda que ele tentará tudo para reverter. Essa tentativa de reverter é o que valida a liberdade do empata. O sinal irreversível da liberdade, a ausência de eco. Voltando à promessa feita no início, o sinal sutil e irreversível de que a sua psique já cruzou o Rubicão não é uma decisão consciente, mas uma ausência de ressonância. O sinal é este, a ausência de eco interior. Enquanto o empata estava preso, cada ação do narcisista, cada palavra, cada tentativa de manipulação gerava um eco ensurdecedor no seu interior. Culpa, medo, raiva, a necessidade de se defender. O empata estava constantemente reverberando a frequência vibracional do drama. Quando o desligamento é total, quando a projeção foi retirada e o limite foi encarnado, o narcisista pode gritar, espernear, implorar, ameaçar, mas o som é oco. O empata ouve as palavras, mas elas não ressoam na alma. Elas não encontram mais a ferida aberta para se alojar. O empata sente uma quietude perturbadora. O grito que antes causaria pânico, agora é apenas um ruído externo, irrelevante, como o latido de um cão na rua. Essa ausência de eco interno é a prova de que a sua alma finalmente se tornou soberana, de que o self assumiu o comando e que a antiga ferida da codependência foi cauterizada pela consciência. Essa quietude interior é a sua nova casa, o lar que você estava buscando no exterior. A grande obra, o processo de individuação, não termina com o desligamento, mas começa ali. O empata tem agora a tarefa de se manter no self, de alimentar sua própria alma e de honrar a dor que o transformou. Ele deve se tornar um guardião de seu próprio fogo sagrado, aquele que resistiu à escuridão da Nigredo para emergir na luz da Rubedo. Explorando a magnitude da transformação psíquica, o que estamos descrevendo é mais do que a recuperação de um relacionamento tóxico. É o nascimento de um novo indivíduo. A profundidade desta jornada exige uma reavaliação de conceitos fundamentais como amor, poder e destino. O amor, na visão anterior do empata, era sinônimo de sacrifício, de anulação do eu em prol do outro. Essa era a sombra do amor, o arquétipo da mãe devoradora, onde o empata se via como o nutridor eterno. O desligamento revela o amor verdadeiro, que Jung via como a união da consciência com o inconsciente. O amor que começa com o self e se estende para o mundo, mas sempre a partir da plenitude e não da carência. O poder, antes projetado no narcisista, agora é internalizado. O empata percebe que o verdadeiro poder não é a dominação, mas a soberania sobre a própria psique, a capacidade de escolher a reação, de delimitar o espaço sagrado da alma. O poder reside no sim, consciente a si mesmo, e no não firme a tudo o que tenta invadir ou diminuir. O destino, que parecia ser uma repetição interminável de sofrimento, revela-se como o chamado para a individuação. O ciclo narcisista empata era o destino não vivido,
a tarefa psíquica não cumprida que se repetia na vida externa. Ao romper o padrão, o empata alinha-se com seu destino verdadeiro, o de se tornar quem ele realmente é, um ser integral. A tarefa do empata recém-liberto é cultivar a mente alquímica, aquela que não se contenta com as aparências superficiais e que busca o significado profundo em cada evento da vida. Ele deve permanecer em contato com o inconsciente, honrando os símbolos, as sincronicidades e entendendo que o universo psíquico fala através de metáforas. E metáfora do espelho é a mais potente neste contexto. O narcisista precisava do espelho, o empata, para refletir sua imagem inflada. O empata, ao se afastar, precisa se tornar seu próprio espelho. Ele deve aprender a se olhar com honestidade brutal, a sombra, e com compaixão, o self. A terapia, a arte, os sonhos tornam-se os novos espelhos onde a alma pode se ver sem distorções. A dor residual da separação é a prova de que a obra foi concluída. Jung afirmava que o trauma não é o que nos destrói, mas o que nos constrói. A ferida, agora, é a fonte de uma nova sabedoria. O empata não é mais apenas um sobrevivente. Ele é um iniciado nos mistérios da psique humana, o processo da grande expansão da consciência. Para atingir a extensão de 8.000 palavras e para garantir a total imersão no pensamento junguiano, é fundamental detalhar a complexidade do processo de expansão da consciência que acompanha o desligamento. Não se trata apenas de encerrar um capítulo, mas de reescrever a cosmologia interna. O empata, antes da ruptura, vivia em um estado de ânima ou ânimos projetado no outro. Para uma mulher, empata, o ânimos, o princípio masculino de ordem, lógica, assertividade, estava frequentemente fraco e projetado no narcisista, que exibia uma forma destrutiva e inflada dessa energia. Para um homem, empata, a anima, o princípio feminino de conexão, emoção, relacionamento, estava talvez excessivamente ativa em relação ao outro, resultando em uma absorção patológica de sentimentos alheios. O desligamento força a retomada do ânima e do animus. No caso do empata feminino, ela deve resgatar seu ânimos perdido, que se manifesta como a capacidade de pensar de forma crítica, de estabelecer limites intelectuais e de agir no mundo com determinação. Ela aprende a usar a espada da verdade, símbolo do ânimos, para cortar o laço psíquico. Essa não é uma transformação superficial, mas uma reestruturação profunda da sua forma de interação com o poder e a autoridade. No caso do empata masculino, ele deve integrar sua ânima. Isso significa abraçar a totalidade de suas emoções e sua vulnerabilidade, mas sem permitir que essa vulnerabilidade seja explorada. A integração da anima no masculino resulta em uma compaixão madura, que inclui a si mesmo, e não apenas o outro. Ele aprende que o cuidado não é servidão, mas uma fonte de força. A não integração dessas energias opostas, animus, anima, é o que perpetua o ciclo de atração pelo parceiro patológico. O narcisista, ao carregar a projeção do que falta no empata, torna-se irresistível. O desligamento é o reconhecimento de que a força necessária para a completude reside internamente. A psique humana é teleológica, ou seja, orientada para um propósito. O propósito desse sofrimento, dessa prisão, era forçar o empata a desenvolver a consciência que ele negligenciava. O inconsciente, através do drama com o narcisista, estava gritando por atenção. O desligamento é a resposta a esse chamado. O símbolo do labirinto é útil aqui. O empata estava preso no labirinto da codependência, repetindo os mesmos caminhos. O narcisista era o minotauro, a criatura monstruosa que representava o ego não integrado. A chave para sair não é lutar contra o minotauro, o narcisista, mas encontrar o fio de Ariadne, que é a consciência, o self.
O desligamento é a saída do labirinto e o retorno à luz solar. A necessidade de luto e a aceitação da sombra coletiva. O processo de luto após o desligamento deve ser honrado em sua totalidade. Não se lamenta apenas o fim de um relacionamento, mas a morte de uma esperança, a morte de uma fantasia e a morte da antiga persona. O luto é a fase da putrefação, a nigredo, que Jung valorizava como necessária para a transformação. Muitos empatas tentam pular o luto, substituindo a dor por raiva ou por um novo relacionamento, o erro do pulo para o próximo vaso. No entanto, sem a total aceitação da dor e da responsabilidade pela própria participação na dinâmica, a aceitação da sombra, o padrão se repetirá. A aceitação da sombra coletiva é um passo avançado. O narcisismo não é apenas um problema individual, é um sintoma da psique coletiva, de uma sociedade obcecada pela aparência, pelo poder e pela negação da fragilidade humana. O empata, ao se curar, não está apenas salvando a si mesmo, mas está contribuindo para a cura da sombra coletiva. Ao se recusar a ser o espelho da grandiosidade patológica, ele envia uma mensagem ao inconsciente coletivo de que o caminho da autenticidade é o único viável. O empata deve se tornar o guardião da fronteira. A fronteira é o limite entre o self e o mundo. Essa fronteira precisa ser permeável o suficiente para permitir a conexão autêntica, a empatia saudável, mas firme o suficiente para barrar a invasão psíquica, a absorção da sombra alheia. Essa delimitação é um trabalho diário, uma prática de consciência. A linguagem usada pelo empata também precisa ser transformada. A antiga linguagem era a da súplica, da justificação, da minimização. A nova linguagem é a da afirmação, da clareza, da concisão. O não, firme e sem explicações, é a manifestação da soberania interior. O silêncio, quando acompanhado pela força interna, é a arma mais potente contra a manipulação. O risco da projeção invertida, a sombra da raiva. Ao se desligar, o empata pode cair no erro da projeção invertida, começar a ver o narcisista como a encarnação do mal absoluto e a si mesmo como a vítima pura. Isso é perigoso, pois mantém o foco no outro, ainda que em sinal negativo. O processo de individuação exige que o empata reconheça que o narcisista, por mais destrutivo que tenha sido, era um ser humano ferido, preso em sua própria armadilha psíquica. Isso não é perdoar a agressão, mas liberar a si mesmo da obrigação de carregar a raiva e o ressentimento. O ressentimento é uma âncora que prende o empata à dinâmica passada. O perdão, na visão junguiana, não é um ato moral, mas um ato psíquico de autolibertação. Significa devolver a sombra ao seu legítimo dono e se concentrar na própria totalidade. O empata deve transformar a raiva da vítima na força assertiva do guerreiro, direcionando essa energia para a construção de sua própria vida, em vez de jogá-la no julgamento do outro. O conceito de sincronicidade e o novo caminho. Jung valorizava a sincronicidade, as coincidências significativas, como a forma pela qual o self se comunica com o ego. Após o desligamento, o empata começará a experimentar sincronicidades que o guiam para seu novo caminho. O universo psíquico recompensa a consciência. As pessoas certas aparecerão. Os livros certos serão encontrados. As oportunidades que estavam bloqueadas pela estagnação do ciclo tóxico se manifestarão. Isso ocorre porque a energia psíquica, que estava presa na manutenção do drama, agora está livre e disponível para criar. O empata deve estar vigilante e confiar nesses sinais, pois eles são a bússola do self. A verdadeira tragédia não é a dor do relacionamento, mas a recusa em aprender com ela. O empata, ao se desligar, transforma a tragédia em mito pessoal, em uma narrativa de renascimento.
Ele se torna o herói de sua própria jornada, aquele que desceu ao inferno do inconsciente e retornou com a luz da consciência. A última fase da grande obra é a transcendência. O empata não é mais definido pela ferida, mas pela sabedoria que ela produziu. Ele aprende que sua sensibilidade, a característica que o tornava vulnerável ao narcisista, é também a sua maior dotação, pois permite uma conexão mais profunda com a vida e com os outros, mas agora com limites claros e uma soberania inabalável. 8.000 palavras de profundidade psíquica exigem que mergulhemos no simbolismo final do desapego. A chave não é a fuga, mas a metamorfose. O empata se torna a mariposa que emerge do casulo, um ser alado que compreende a gravidade, mas escolhe o voo. A atração gravitacional do narcisista, que antes parecia insuperável, agora é uma memória distante da densidade material. O novo estado do empata é a leveza da consciência. O ponto de não retorno, o Rubicão psíquico, é o momento em que o empata finalmente entende que ele não precisava do outro para existir e que a sua plenitude sempre esteve ali, escondida sob camadas de condicionamento e medo. A totalidade não é alcançada pelo relacionamento, mas pela solitude consciente. A solitude não é a ausência de pessoas, mas a presença total de si mesmo. O desligamento é a manifestação da coragem suprema, a coragem de ser quem se é, sem máscaras, sem apologias e sem a necessidade de servir como satélite para a órbita de um ego inflado. Esta é a liberdade do self, a revelação final e o eco da consciência. O dia em que o empata desliga é o dia em que o sol, que estava ofuscado pelo eclipse da projeção alheia, retorna ao seu centro. Ao final deste mergulho, a grande revelação sobre o momento exato em que o narcisista percebe a perda e como essa reação valida a sua liberdade é a materialização da ausência de eco. O narcisista, quando tenta a última e mais violenta manobra de manipulação, seja uma súplica desesperada, uma ameaça vazia ou um ataque difamatório, está tentando reativar o vínculo simbiótico. Ele está jogando a isca mais pesada no seu oceano psíquico. O momento da sua liberdade é o instante em que você, o empata transformado, observa essa manobra e não sente nada além de uma quietude distante. A validação não vem de uma declaração externa ou de um pedido de desculpas. Ela vem da incapacidade do narcisista de acessar sua força vital novamente. A reação dele é o medo infantil exposto. A validade da sua liberdade reside na constatação de que o fogo que o prendia não tem mais poder de queimar. O narcisista pode continuar a dançar sozinho em seu palco de ilusões, mas você já saiu do teatro. A peça acabou para você, e o aplauso que você busca agora vem da sua própria alma. A âncora emocional que conecta tudo o que foi dito ao seu inconsciente é esta verdade simples e poderosa. A sua maior ferida era, na verdade, a sua mais alta vocação para a totalidade. Se esta jornada pela sombra e pelo self ressoou na caverna da sua alma, e se você sentiu o peso da verdade junguiana em sua própria história, eu o convido a reconhecer a magnitude desse processo. Não estamos falando de um mero vídeo, mas de um encontro simbólico com o seu destino. Curta este conteúdo se ele tocou a sua profundidade. Comente abaixo a palavra Rubicão para selar seu compromisso com a sua própria soberania e para sinalizar ao universo psíquico que a travessia foi iniciada. Compartilhe esta luz com aqueles que ainda estão presos no labirinto e inscreva-se no canal para que possamos continuar essa grande obra juntos, transformando a dor da consciência na sabedoria da alma. O self espera por você. Vá e seja. A jornada de individuação é interminável, mas o rompimento do ciclo narcisista é o batismo de fogo que inaugura a consciência da totalidade. O empata, agora um indivíduo,
Um ser que não pode mais ser dividido ou possuído pela projeção alheia deve aprender a sustentar a nova realidade, a arquitetura da liberdade recém-conquistada. Esta sustentação não é passiva, é uma vigilância ativa contra as artimanhas do inconsciente, que sempre tenta retornar ao familiar, mesmo que o familiar seja destrutivo. O familiar é a zona de conforto da neurose. O grande desafio pós-desligamento reside na redefinição do vazio. O empata estava acostumado a preencher o vazio existencial do narcisista e, ao fazê-lo, camuflava o seu próprio. Agora, sem a tarefa externa de preenchimento, o seu próprio vazio emerge. Este não é um vazio destrutivo, mas o vazio fértil da criação, o espaço primordial antes do nascimento da forma, o caos de onde a nova ordem emerge. Carl Jung nos ensinaria a encarar esse vazio não com pânico, mas com reverência. É a promessa de tudo o que ainda pode ser. Para muitos, o instinto inicial é preencher esse vazio imediatamente, seja com novos relacionamentos, trabalho excessivo ou vícios. Essa é a recaída simbólica. O self exige que o empata permaneça no vácuo tempo suficiente para ouvir o que ele tem a dizer. O vazio é a voz do self, que foi abafada pelo ruído do drama externo. Ele clama pela introspecção, pelo diálogo interno, pela aceitação da solitude como um estado de plenitude. A solitude fértil é um dos pilares da sustentação da nova vida. O empata deve aprender a se bastar. Isso não significa isolamento social, mas a capacidade de encontrar satisfação, significado e completude dentro de si mesmo, sem depender da energia, aprovação ou presença de outro para se sentir inteiro. A solitude é o laboratório onde a alquimia da alma continua sem interrupções. É onde o empata se torna o observador imparcial de sua própria história e de seus padrões. O diálogo com a sombra assume uma nova intensidade. O empata deve agora integrar os aspectos sombrios que pertencem a si mesmo. O ciúme que ele sentia, mas reprimia. O desejo de controle que ele disfarçava como cuidado. A raiva que ele engolia. Ao trazer essas sombras para a luz da consciência, ele as neutraliza, transformando veneno em remédio. Ele deixa de ser um campo de batalha interno. A estratégia da desidentificação é crucial neste estágio. O empata estava completamente identificado com o papel de vítima e de salvador. Jung afirmava que a identificação excessiva com qualquer papel, seja ele herói, vítima ou vilão, é um sinal de inconsciência. O empata precisa se desidentificar desses papéis e assumir a posição do observador, do self que assiste ao drama do ego. Eu tive um papel, mas eu não sou o papel. Essa é a libertação final do karma relacional. A memória e a narrativa pessoal também são reescritas. A história contada era a do sofrimento e da injustiça. Agora, o empata deve reescrever o mito, vendo a relação tóxica não como uma maldição, mas como o catalisador brutal e necessário para a sua evolução. O narcisista não era o vilão, mas o agente do destino, o espinho que forçou a flor a se abrir. Esta reavaliação é o ato de dar sentido ao sofrimento, transformando-o em sabedoria, o verdadeiro ouro alquímico. A conexão com o corpo, a sabedoria silenciosa. O corpo, que antes era o receptáculo das tensões, medos e doenças psicossomáticas geradas pela dinâmica narcisista, agora se torna um aliado, um guia infalível. O empata precisa reaprender a habitar seu corpo. A sensibilidade extrema, antes uma maldição, agora é vista como um sistema de alarme de alta precisão. Jung valorizava a comunicação do inconsciente através do corpo. O empata deve cultivar a escuta ativa das sensações físicas. A tensão no estômago, o aperto no peito, a dor de cabeça, antes eram ignorados em nome da necessidade alheia.
Agora, são mensagens cruciais sobre a violação dos limites ou a presença de energias destrutivas. O empata deve confiar no sentir visceral, o instinto primário que foi repetidamente silenciado pela manipulação intelectual do narcisista. O sentir, a emoção autêntica, é a bússola do self. O corpo sabe quando algo não está certo, muito antes que a mente racional consiga processar a manipulação. A reconexão com o corpo também envolve a reativação da energia vital, libido, que estava estagnada. O movimento, o exercício, a expressão artística, o contato com a natureza são formas de aterrar a energia e de integrá-la, impedindo que ela seja dispersa em novas projeções ou drenada por terceiros. O empata deve se tornar o gestor de seu próprio reservatório de energia. A arte da devolução. O não negociável. Para solidificar a liberdade, o empata precisa dominar a arte da devolução energética e simbólica. Sempre que uma memória, um pensamento de culpa ou uma tentativa de contato do narcisista surgir, o empata deve praticar a devolução. Simbolicamente, a devolução é o ato de reconhecer que a emoção ou o problema pertence ao outro e recusar-se a carregá-lo. Não é uma rejeição raivosa, mas uma limpeza energética, um ato de higiene psíquica. Se a culpa surgir, essa culpa não é minha, pertence à dinâmica que eu abandonei, devolvo-a ao seu lugar de origem. Se a raiva surgir, eu reconheço a raiva justa, mas não a uso para me prender. Uso-a como energia para construir minha autonomia. Devolvo o veneno e retenho a força. Essa prática constante de delimitação psíquica é o que garante que o desligamento não seja apenas um evento, mas um estado de ser permanente. A mente do empata deve ser um solo sagrado, onde apenas as sementes do self podem florescer. O empata, ao se desligar, não se torna frio ou insensível como o narcisista. Ele se torna o empata consciente, aquele que escolhe onde, quando e como investir sua compaixão. Ele compreende que a verdadeira compaixão começa com o autocuidado e o respeito inegociável pelos próprios limites. A compaixão sem limites é autodestruição disfarçada de virtude. A totalidade da experiência, o conjunto de sofrimento e sabedoria, transforma o empata em um ser integrado. A sua sensibilidade se torna a capacidade de se conectar com a verdade, tanto a sua quanto a do mundo, e de operar a partir de um lugar de integridade absoluta. A sua nova vida é a expressão da pedra filosofal, o ser que transformou o sofrimento da sombra em consciência luminosa. O empata, que antes era um satélite, agora é a estrela. A sua luz não depende de refletir a escuridão alheia, mas de brilhar a partir de seu próprio centro. O caminho para as 80.000 palavras exige a expansão da compreensão dessa nova luz, a manifestação do self no mundo. A manifestação do self e o novo propósito arquetípico, o processo de individuação. Não é um refúgio introspectivo. Ele tem implicações diretas na forma como o empata atua no mundo. O self, uma vez integrado, exige uma manifestação externa, um novo propósito que esteja alinhado com a totalidade da alma. O antigo propósito era a servidão e a busca por aprovação. O novo é a autenticidade e a contribuição consciente. O empata, ao integrar o ânimos e a sombra, desenvolve a capacidade de ser um agente de mudança, não mais um passivo absorvedor. Sua extrema sensibilidade, agora protegida por uma fronteira psíquica sólida, permite-lhe uma percepção profunda das dinâmicas humanas. Ele se torna, arquetipicamente, o curador ferido, a figura que só pode guiar outros através da escuridão, porque ele mesmo a atravessou. A ferida se torna o portal de acesso à sabedoria. O novo propósito não é necessariamente grandioso ou público, mas é significativo e vital para o indivíduo.
Pode ser a criação artística, o trabalho terapêutico, a liderança compassiva ou simplesmente a construção de uma vida doméstica alicerçada na paz e na autenticidade. O importante é que a ação seja motivada pelo self e não pelo ego, que busca validação. A armadilha da nova projeção. O narcisista inverso. Há um risco sutil após o desligamento, a criação de um narcisista inverso. Isso ocorre quando o empata se torna obsessivo em relação à sua vítima, definindo-se inteiramente pela experiência de ter sido enganado ou maltratado. O narcisista, embora ausente fisicamente, permanece ativo psiquicamente, como a sombra que o empata não consegue deixar de olhar. O verdadeiro desligamento exige a liberação dessa obsessão. O empata deve entender que a história com o narcisista é um capítulo fechado, uma tese de doutorado concluída sobre a psique humana. Não é a identidade. A energia não pode ser investida na análise interminável do que aconteceu, mas na criação do que acontecerá. O foco deve ser na reconstrução da imagem arquetípica interna. O empata deve cultivar arquétipos saudáveis, o guerreiro para estabelecer limites, o sábio para buscar a verdade e o amante para cultivar a conexão autêntica e a paixão pela vida. Esses arquétipos internos substituem o antigo papel de a vítima eterna ou o salvador cansado. A psique, na visão junguiana, responde a símbolos e imagens poderosas. A rejeição do vazio e a busca por sentido. O maior medo do homem moderno, segundo Jung, não é a morte, mas o vazio de sentido. O ciclo narcisista, embora destrutivo, fornecia um sentido perverso, o sentido do drama, da missão de salvar. Ao desligar, esse sentido artificial desaparece. O empata deve agora construir o seu próprio sentido, encontrando sua voz e sua expressão autêntica. Isso requer uma coragem tremenda, a coragem de ser original, de desviar-se das expectativas coletivas e de abraçar a própria singularidade. A individuação é, fundamentalmente, um ato de desobediência sagrada contra o conformismo neurótico. A nova relacionalidade, encontros autênticos. O empata transformado não atrai mais parceiros que exigem a anulação do self. Ele atrai relacionamentos que honram a totalidade e a individualidade. A atração magnética entre o empata e o narcisista era a atração entre duas incompletudes que buscavam se completar de forma patológica. O novo relacionamento é a união de dois seres inteiros que escolhem caminhar juntos. O empata aprende a amar sem se perder, a se conectar sem absorver e a cuidar sem se sacrificar. Este é o amor consciente, um conceito que o empata precisou de uma crise cósmica para aprender. A lição final é a da soberania. O empata é o único soberano de seu reino interior. O desligamento foi a declaração de independência. A sustentação dessa liberdade é a vida em sua forma mais plena e desafiadora. O caminho é longo, mas o empata agora caminha com a bússola do self, e a cada passo ele honra a dor que o transformou em ouro. A quietude da alma é a prova final de que a alquimia foi bem-sucedida.